Opa, hoje é 5 de fevereiro, mês do meu aniversário. E esse ano acho que é o quarto vídeo, né, que eu estou gravando. Gravei um sobre o CALEC, né, referente a aspectos políticos do plano emprego, e mais dois, né, um sobre a posse do Trump e o outro eu já esqueci. Então, iniciando aqui nesse mês, né, de fevereiro, fazer três comentários. É, lembrando que hoje é o aniversário, né, seria o aniversário do cartunista Enfio, que nasceu, né, em 1944. Ele foi irmão, era o irmão do Betinho, o Betinho que foi o grande responsável, né, pelaquela campanha sobre a fome, que mobilizou todo o país, né, que ele era o diretor do IBAS. Até que eu esqueço a sigla IBAS, o que significa, mas é uma ONG, né, que é sediada lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Dito isso, vamos fazer aqui os comentários. Lembra, ontem, eu, como curiosidade, eu teve aula, né? Eu preparei uma aula, etc., mas mudei completamente. Eu ia falar sobre meta de inflação, etc., mas é, eu percebi que a motivação não era tão grande, de atenção, e redirecionei rapidamente, né, o assunto, né, porque a meta de inflação é um regime, né, de meta de inflação. Né, é uma política monetária adotada para controlar a inflação, que começou, né, nesses últimos 20 anos. No Brasil, especificamente, começou em 1999, né, começou a ser adotada. E eu ia fazer mais ou menos, estou dando uma explicação, estou dando dos fundamentos, né, teóricos, né, que justificam a adoção das metas de inflação, porque que ainda não se adota mais as mesmas políticas que eram muito comuns no caso do Brasil antes de 1999, tá bom? Mas mudei a aula, talvez em algum momento a gente possa tocar nesse assunto. Mas o que, eu quero, né, falar hoje? Estou dando. Hoje saiu, né, a pesquisa, né, mensal, né, do desempenho da indústria, e resultado de dezembro. O resultado de dezembro teve uma queda de 0,3%. Mesmo assim, com essa queda de 0,3%, ainda teve um desempenho, tá, durante o ano de 2024 de 3,1%. Tá? Mas essa queda já mostra que a conta dessa situação de alta taxa de juros ela está chegando. Né? Então, se percebe, né, quem foi que contribuiu mais e quem contribuiu menos, né, para essa queda, né, na indústria de dezembro. Os setores, né, que mais, né, vamos dizer assim, contribuíram para aumentar foi artigos, né, vamos dizer assim, de acessório, produção de acessórios para a indústria, né, de saúde, vestuário para a indústria de saúde. A única coisa que tinha mais conteúdo tecnológico que contribuiu foi os produtos farmacoquímicos. Né? Os demais tiveram uma queda. Né? Então, formação bruta de capital fixo caiu, etc. Indústria de transformação caiu. Então, as perspectivas, né, são de que vai ter de certa forma, uma retração, né, uma contínua retração na indústria nos próximos, vamos dizer assim, nos próximos meses. Né? Evidente, porque a taxa de juros vai ter um peso muito grande nesse fator aí.
Dito isso, está dando, e o último comentário que eu vou fazer, está dando essa notícia que abalou muito, né, a imprensa internacional, que abalou todo mundo, do encontro de ontem do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, com o presidente de Israel, o Netanyahu, né, que lá, né, o Donald Trump fez umas afirmações, está dando muito draconianas, né, muitos bárbaros, de que ele vai ocupar, né, agora vai administrar Gaza. Né? A gente sabe que aquela área, né, foi totalmente destroçada e agora, né, com o cessar-fogo que aconteceu, né, há uns 15 dias, 2 milhões de pessoas voltaram para um espaço totalmente arrasado, né, as casas todas destruídas, 90%, né, das edificações foram destruídas. E mesmo nessa situação, tá vendo, como é que as pessoas são capazes, né, de sobreviver nessa situação, e o Trump vem agora dizendo que vai ocupar, vai administrar aquele espaço e que tá vendo, os palestinos tá vendo, possivelmente terão de migrar, né, para o Egito e para a Cisjordânia. E isso é uma coisa, né, de muita perversidade, tá vendo? Porque é quase uma extinção de uma população completa, mais de 2 milhões de pessoas, um genocídio, né, vamos dizer assim, e que é uma coisa muito próxima, né, assim, que a gente poderia dizer assim, de um governo de ditadura perversa, tá? Porque teve reações muito fortes, né, na imprensa internacional. Tem um artigo, uma matéria, né, no jornal do próprio Estados Unidos, o New York Times, tá vendo, fazendo duras críticas, né, sobre essa loucura. Né? Então, mesmo parte, né, da população dos Estados Unidos, acho que ficou envergonhada com essas afirmações, né, que o seu presidente fez. Evidente que a gente sabe que, como os Estados Unidos têm 300 e pouco milhões de pessoas, ele teve 79 milhões, nem todo mundo, né, é favorável a essas loucuras, né, que ele está adotando como método de administrar. Né? Mas foi afirmação muito triste, né, para a humanidade, porque ninguém nunca imaginava, né, que um presidente, né, de um país como os Estados Unidos poderia fazer isso, tá dando? Ao ponto, tá dando, de a própria imprensa, né, do seu país achar uma coisa muito absurda. Tem muitos efeitos, né, muitas declarações já se posicionando contra. Na Europa, né, o governo francês, né, já se manifestou contra. E é interessante, tá vendo, que eu estava lendo, né, as notícias, né, e um presidente, o representante lá da Austrália, ele não deu uma opinião, né, e é interessante que ainda existe, né, governantes, né, no atual momento, que ainda, como é que é possível alguém não se manifestar, alguém não se posicionar, né, a respeito de uma loucura dessa natureza. Tá? Então está dando uma coisa muito, de muito impacto, né, porque a gente já sabe, a gente nunca imaginaria se poderia ter coisas mais, né, grave, pior, né, para a população ali palestina, né, e a gente é surpreendido com uma afirmação dessa de um louco, né, que agora está administrando o maior país, o país mais poderoso em todas as dimensões, né, economicamente, tecnologicamente, militarmente, culturalmente, né, e politicamente no mundo. Tá? Foi uma afirmação triste, né, para a humanidade.